Que na série de entrevistas com as autoridades políticas do nosso estado, hoje você vai conferir uma conversa da Diana Túlio com o deputado federal Beto Richa. A gente vê agora. Olá, boa tarde. Hoje estamos em Curitiba, no Centro Cívico, onde vamos conversar com o deputado federal Beto Richa, do PSDB Paraná. Então, inicialmente, gostaria de agradecer muito, deputado, o senhor ter reservado esse espaço na sua agenda para nos atender. Eu que agradeço, Diana, um prazer muito grande receber a TVCI pela admiração, pela estima. Sei que é das mais importantes TVs do estado do Paraná, a mais importante do nosso litoral, onde eu já estive várias vezes. Realmente, já esteve mesmo. Deputado, agora a gente tem feito uma série de entrevistas falando sobre as eleições de 2026. O seu nome aparece cotado nas pesquisas para o governo do estado do Paraná. Então, eu não posso deixar de começar essa entrevista perguntando ao senhor se o senhor tem a intenção de disputar o cargo de governador do estado do Paraná. Veja bem, Diana, eu primeiro dizer que agradeço a confiança dos paranaenses e, mais uma vez, lembrar do meu nome para um cargo tão importante que eu já exerci por 2 mandatos de governador do Paraná. Fico muito feliz, orgulhoso por essa lembrança, meu nome aparecer com índices expressivos, de intenção de votos, mas recebo com humildade também. E a pesquisa reflete o momento, é uma fotografia do momento. Então, muita coisa acontece, o quadro está bastante indefinido de eventuais candidatos ao governo do Paraná. Então, como eu sempre fiz, com muita cautela, com muita serenidade, eu nunca sofri de ansiedade, que é um mal que acomete boa parte da classe política, tudo no seu devido momento. Eu fico feliz, obviamente, que uma série de fatores são determinantes para você decidir por uma candidatura tão importante como essa ou qualquer candidatura majoritária, seja governador ou senador da República, que são as eleições majoritárias do ano que vem. Eu não posso ser candidato de mim mesmo, Tem todo um grupo que esteve comigo ao longo das últimas eleições majoritárias, 2 vezes prefeito de Curitiba, 2 vezes governador do Paraná, Tem o governador Ratinho Júnior, que está muito bem avaliado, índices altíssimos de popularidade, tanto é que hoje ele é pré-candidato à presidência da República, foi meu secretário, assim como vários outros que compõem o atual governo trabalharam comigo. Então hoje tem pré-candidatos dentro desse grupo. Eu não posso imaginar que saído sozinho teria chances reais de eleição. Então, se houver um entendimento, eu de repente tiver a oportunidade de representar um projeto de interesse do Paraná, jamais um projeto pessoal, nunca pensei assim. Se for um projeto de interesse do Estado e houver a oportunidade de representar todo esse grupo político, eu posso avaliar assim e estaria mentindo se dissesse que não teria intenção de disputar uma candidatura majoritária no ano que vem. Mas estou com muita serenidade, com muita tranquilidade, eu estou bem onde estou hoje. Hoje eu sou deputado federal, consigo realizar um bom trabalho, consigo produzir bons resultados para a sociedade brasileira, orgulhar o povo do Paraná que me confiou mais uma vez o mandato hoje na Câmara Federal. O senhor já exerceu cargos no Executivo, como o senhor mesmo falou, em Curitiba, no estado do Paraná, e agora no Legislativo. Qual é a diferença do exercício desses 2 mandatos, deputado? A diferença é muito grande. Aliás, só para complementar a sua primeira pergunta, por ter exercido todos esses mandatos, fui 2 vezes deputado estadual, ainda no início da minha trajetória, eu fui o deputado, em que pese isso, que mais apresentou projetos de lei na Assembleia Legislativa. Sempre procurei ser muito atuante, dedicação absoluta para não decepcionar ninguém. Então, toda essa minha experiência de governador, de prefeito mais bem avaliado em todas as pesquisas realizadas do Brasil, tanto é que as urnas confirmaram o que as pesquisas diziam e eu fui reeleito em Curitiba com a maior votação da história, 77,27% dos votos, com detalhe, eu venci em 100% das urnas, 3.480 urnas aproximadamente, venci em todas. Então foi uma aprovação e uma votação consagradoras do modelo de gestão que eu implantei na capital. Depois, governador, todo o ajuste fiscal, os números do Estado, os indicadores econômicos, sociais, que aprovam a eficiência do nosso mandato como governador. Então isso tudo é uma experiência valiosa, enriquecedora, muito importante para hoje eu conseguir desempenhar o mandato de deputado federal. Confesso que ao chegar na Câmara, no meio de 512 deputados, 513 o total, é difícil.
É difícil, principalmente ter visibilidade num colegiado tão grande quanto esse. Mas a experiência acumulada, a minha trajetória política são importantes para chegar lá e ter condições de realizar um bom trabalho, ter discernimento. Imagina só, você tem inúmeras votações para serem realizadas. Um determinado projeto, por exemplo, ajuda um segmento da sociedade, mas atrapalha outro. Então você tem que medir bem como votar, de repente apresentar emenda, substitutivo, que aperfeiçoem um determinado projeto. Eu estou muito feliz lá, viu? Tenho sido muito respeitado por todos, sejam de esquerda, de direita, qualquer ideologia. Todos reconhecem minha trajetória, tanto é que me chamam de governador, ninguém me chama de deputado. Isso ajuda muito para eu apresentar propostas, para ter apoios, para participar de comissões permanentes da casa, as técnicas, das mais importantes, e ter o aval, o apoio, o incentivo dos deputados para apresentar um bom trabalho. Esse momento, o ano anterior ao ano de eleições é um ano aí de muitas movimentações entre os partidos e alguns estão fazendo fusões, outros federações, e a gente sabe que o PSDB e o Podemos estudaram uma fusão. E isso acabou não se concretizando, então eu gostaria de saber do senhor por que não se concretizou, como é que estão as movimentações hoje do PSDB para as próximas eleições, se isso muda muita coisa nas eleições de 2026. Eu até lamento que não deu certo, eu estava muito esperançoso, isso ia fortalecer o nosso partido e mesmo Podemos com essa união que estava sendo tratada e não deu certo por um pequeno detalhe. Questão de não chegarem a um acordo, a um consenso na governança, o comando desse novo partido entre o PSDB e as lideranças do Podemos. Foi um pequeno detalhe, então suspendemos essas negociações. Não quer dizer que elas acabaram, mas por um fio de cabelo que não deu certo. Eu estava muito animado com esse projeto, fortaleceria demais todo esse grupo político, existia muita harmonia, muita afinidade, inclusive ideológica. Brasília, aqui no Paraná, foi muito bem aceita essa união, porque às vezes, tem uma composição, uma coligação que tem que tapar o nariz para engolir. Aqui não, está muito bem aceita por todos. Até recebi ligação de muitas lideranças, deputados com mandato, suplentes, pessoas querendo se candidatar para a eleição do ano que vem, na expectativa dessa nova proposta para o Paraná com a União, Podemos e PSDB. Então agora nós reabrimos conversas que tinham sido iniciadas lá atrás, foram suspensas porque a que mais prosperou, a que mais avançou foi com o Podemos. Então agora retomamos as conversas com o MDB, que é a nossa origem. Eu próprio participei de uma conversa no escritório do ex-presidente da República, Michel Temer, que é presidente emérito, presidente de honra do PMDB, do MDB, melhor dizendo. Fui com Aécio Neves e com Paulo Biacchio, de Minas Gerais, e lá estava o presidente nacional do MDB, o deputado Baleia Rossi, e todos animadíssimos com a possibilidade de caminharmos juntos nas próximas eleições. Mas daí não é fusão. O que se discute com esse partido é federação, Então é a nossa origem, a população, a opinião pública aceitaria muito bem, tem nada de muito diferente. E outra que reabrimos é com republicanos. Então estamos aí no compasso de espera, ver esses entendimentos se realmente prosperam, para a gente ter mais força, para ter mais viabilidade de disputar a eleição em boas condições no ano que vem. Então estamos nos preparando para essa situação. Eu estou animado que uma coisa ou outra deva acontecer. A classe política tem falado muito no grande número de partidos aqui no Brasil. O senhor concorda com isso? O senhor também acha que são muitos partidos dentro da política brasileira? Concordo que são muitos partidos, demais. É um exagero termos cerca de 30 partidos e, segundo informações, outros 30 que estão na fila esperando o registro da Justiça Eleitoral. Então criou-se regras eleitorais que dificultam a existência de tantos partidos, que é a cláusula de desempenho, ou popularmente conhecida como cláusula de barreiras. E o PSDB sempre foi a favor disso. Só que pela situação do momento, o PSDB se enfraqueceu bastante e nós nos deparamos com essa cláusula, com essa nova regra eleitoral que nos obriga, nos impõe a necessidade de nos unirmos com outro partido para sobreviver. Mas nós entendemos que o legado histórico de realizações do PSDB pelo Brasil
é muito maior do que as dificuldades que momentaneamente nós enfrentamos. E todas as reuniões que tivemos com esses partidos, várias delas eu participei, o que mais se coloca, Podemos, Republicanos, todos, MDB, é o histórico do PSDB. O grande legado nesse país. Quem não se lembra do Plano Real, que garantiu a estabilidade da nossa economia? É só ver a situação que o Brasil está hoje, lamentável, uma crise econômica dificílima, né? Que trava a nossa economia e dificuldades tremendas, a volta da inflação, inclusive. Então, isso, a grande rede de proteção social, né? Lei de responsabilidade fiscal, dos grandes avanços que impõem a necessidade de responsabilidade para os gestores públicos, não gastar mais do que arrecada, porque antes era uma gastança desenfreada, o prefeito saía e largava a conta para o outro pagar. Hoje ele responde criminalmente, no seu CPF. Então isso é um legado também do PSDB. Os grandes avanços na área de saúde, foi o maior programa de combate à AIDS da história no governo Fernando Henrique Cardoso, a implantação dos genéricos, grande avanço para toda a população, enfim, uma série de avanços que o PSDB teve. E nós sempre protagonizamos a política no país. Ganhamos 2 eleições com o Fernando Henrique Cardoso, 94 e 98, e as eleições seguintes nós levamos para o segundo turno, né, com candidaturas próprias do PSDB. Aí que eu quero dizer para você que um dos motivos é a avaliação que nós fazemos na Executiva Nacional, que hoje eu sou vice-presidente. Nós cometemos erros estratégicos recentes. Por exemplo, não ter lançado na última eleição uma candidatura à presidência da República. E tínhamos bons nomes. O João Dória, um gestor preparadíssimo, experiente, foi prefeito de São Paulo, foi governador de São Paulo, com bons resultados, números expressivos das suas administrações, ou mesmo o governador gaúcho, Eduardo Leite, que ambos participavam das prévias eleitorais no PSDB para escolher quem seria o candidato. E acabamos não lançando nenhum nem outro. E você vê a pobreza que foi o último debate presidencial, Lula e Bolsonaro, sem conteúdo algum, só o tempo todo, inclusive nos debates transmitidos pela televisão, agressões. Então, se o PSDB tivesse ali, mesmo que perdesse a eleição, ia marcar uma posição importante do PSDB, apresentando boas propostas para a sociedade, que vão ao encontro dos interesses, das necessidades do povo brasileiro. Então, nós não lançamos candidatura. Isso trouxe um prejuízo irreparável para o PSDB, que nos botou numa situação hoje de fragilidade, que nos obriga a essa união, como eu dizia antes, em função da cláusula de desempenho. Uma última questão para esse bloco agora, né? De que maneira o senhor avalia esse cenário das eleições presidenciais aqui no país para o próximo ano, né, 2026? O cenário ainda começa a se definir agora. A gente começa a entender quem que pode ser candidato, quem que não pode. Tem vários nomes colocados aí como pré-candidatos. Nós temos visto sistematicamente a popularidade do presidente Lula derretendo, por vários erros, economia sem rumo. Vemos o ex-presidente, que é outro ator importante nesse cenário político, inelegível até o presente momento, e parece que permanecerá assim. Tanto é que ele próprio lança um nome, lança outro, alguns nomes da sua própria família. Tem o governador de Goiás, o Caiado, tem o governador Zema, de Minas Gerais, o Pablo Marçal, que teve um bom desempenho na última eleição, inclusive em São Paulo, está inelegível, e o governador Ratinho Júnior, e o Tarcísio de São Paulo, que até notícia em contrário, ele tem dito que vai à reeleição no governo de São Paulo. E o nosso governador Ratinho Júnior, que eu vejo em amplas condições, disse a ele, há uns 2, 3 meses que tivemos juntos, que está abrindo uma avenida para ele disputar a eleição, visto todas essas situações. O Tarcísio fica lá, o Lula derretendo a sua popularidade, cada vez pior, o Bolsonaro inelegível, então ele tem plenas condições, experiência ele tem, governador de um estado importante do Brasil, com bom desempenho, resultados fantásticos, números que colocam o Paraná como referência para o Brasil, jovem, tem toda a vitalidade da sua juventude para trabalhar por este país. Então eu disse a ele que ele tem ótimas condições para isso. E além de tudo tem um pai dele que é uma pessoa muito popular no Brasil inteiro, onde ele vai arrasta multidões. Então as condições, vejo eu, minha opinião, do governador Ratinho Júnior são
cada vez mais favoráveis para a viabilidade de uma candidatura à presidência da República. E, deputado, vou iniciar perguntando a respeito do seu trabalho na Câmara dos Deputados. O senhor colocou um projeto na Câmara agora a respeito dos jovens empreendedores, isenção de taxa para o primeiro CNPJ desses jovens empreendedores. O senhor pode detalhar um pouco desse projeto para o nosso telespectador? Bom, nós temos visto os números que colocam jovens com dificuldades do primeiro emprego ou de conseguir abrir o seu próprio negócio. E entendemos que algo devia ser feito em auxílio a esses jovens de 18 a 25 anos que enfrentam essas dificuldades. Então, o nosso projeto, apresentei essa semana até, visa dar todo tipo de apoio e colocar o jovem como prioridade no primeiro emprego, prioridade para abrir o seu próprio negócio e com capacitação, que eles tenham noções de contabilidade, noções de marketing, noções de finanças e capacitação em geral. Então foi o projeto que a gente apresentou para dar a nossa contribuição para os jovens do Paraná e, obviamente, por ser uma lei federal para todo o Brasil. O senhor também assumiu a presidência da Comissão da Indústria e Comércio, tem realizado esse trabalho à frente dessa comissão. A gente sabe que esse é um difícil momento para o país, principalmente para esses setores. Que tipo de discussões ocorrem em Brasília para tentar melhorar a vida dessas pessoas que sofrem tanto? Eu participei de várias comissões, Diana. Eu procuro ser um deputado atuante, me dedico muito a cumprir um bom mandato, correspondendo às expectativas daqueles que confiaram em mim. Assim fiz como prefeito, deputado estadual, governador e agora num ambiente diferente, bem distinto, porque eu vinha de 13 anos de executivo, agora no legislativo. Mas toda essa experiência é valiosa para chegar lá e dar conta do recado e, mais do que isso, a disposição para trabalhar. Então eu participei da CCJ no primeiro ano, que é a mais importante de todas, porque todos os projetos passam por essa comissão, que analisa a constitucionalidade, a legalidade de cada uma das propostas apreciadas antes de ir a plenário. Participei da Comissão de Minas e Energia, importantíssima no momento. O Brasil é dos países de todo o mundo que mais se utiliza de energia limpa, renovável, muita energia eólica, energia hidráulica e energia solar. Depois eu participei da Comissão de Esportes, até o ano passado da Comissão Mista de Orçamento, importantíssima também, e faço parte, como eu dizia a você, do Parlasul, que é o Parlamento do Mercosul, com sede em Montevidéu, no Uruguai. E agora eu tive a honra de presidir, pela unanimidade dos membros dessa comissão, de Indústria, Comércio e Serviço. No momento que vive o país, dessa crise na economia, a indústria passando por dificuldades, de resto, todo o setor produtivo, eu combinei com os deputados a gente dar vazão aos inúmeros projetos que estão represados na nossa comissão. Porque eu, como presidente, que pauto os projetos, que delego a relatoria para um deputado ou outro desses projetos. Então, a apreciação desses projetos, a votação na nossa comissão é uma das atribuições, a mais importante delas. Temos a atribuição também de promover debates e discussões com setores da economia ligados a esses três segmentos, indústria, comércio e serviços, que, aliás, representam 2/3 do PIB brasileiro. E a geração de mais de 50 milhões de empregos. Veja a importância desta comissão. Então, promover esses debates para aperfeiçoar as propostas dentro do setor de maneira democrática, ouvindo os segmentos que conhecem bem o que pode ser feito ou não, que estão sofrendo as dificuldades da economia brasileira, toda a instabilidade que o Brasil sempre apresentou, que sufoca quem quer investir, que sufoca o empreendedorismo, porque não tem estabilidade, não tem um planejamento no Brasil. Imagina só, você com toda dificuldade monta um negócio, dali a pouco a regra do jogo muda completamente e você se vê em enormes dificuldades. E outra atribuição é a promoção de audiências públicas. Aí, num âmbito maior, pode ser feito em Brasília ou em qualquer lugar do país. Então, o trabalho tem sido intenso. Anteontem mesmo nós tivemos mais uma reunião da nossa comissão e eu estou muito contente com os resultados que a gente tem conseguido produzir dentro dessa comissão, que pode dar uma grande contribuição para ajudar o Brasil a destravar a sua economia, impulsionar a economia, gerar emprego e gerar renda para o país.
A maior dificuldade enfrentada por esses setores é essa instabilidade do país? Sim, é um dos grandes problemas já de muito tempo, né? Um problema caótico do Brasil é a falta de uma regra bem estabelecida, regras perenes, essa instabilidade onde a regra do jogo muda no meio e todo mundo tem dificuldade em empreender, né? Você veja a inflação de volta, falta de programas consistentes de apoio ao setor produtivo nesse país. O senhor foi viajar para o exterior recentemente e acabou de retornar dessa viagem ao exterior. Pode conversar com a gente um pouquinho sobre quais foram as pautas dessa viagem, o que é que o senhor trouxe de importante, principalmente para o nosso telespectador saber, né, que trabalhos foram realizados? Eu fiquei bastante honrado. Veja bem, eu fui convidado como membro do Parlasul, do Parlamento do Mercosul, para integrar uma comitiva de parlamentares brasileiros. Fomos em 3 deputados e 1 senador. O coordenador desse programa foi o presidente do Parlasul, que é brasileiro hoje, sempre tem rodízio lá. O Parlasul compreende Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina. Então, hoje é o deputado Arlindo Quinalha. E ele insistiu para que eu fosse, junto com o deputado Ricardo Salles, que foi ministro do Meio Ambiente recentemente, e o senador Nelsinho Trade, do Mato Grosso do Sul. E também acompanhados de parlamentares desses outros países que compõem o Mercosul. E nós fomos lá em Estrasburgo, na França, na região da Alsácia, próximo da Alemanha, onde fica o parlamento da União Europeia. A sede é monstruosa, enorme. Você vê a estrutura que tem lá dentro, vários auditórios. Eu sei porque cada reunião que a gente fazia era num auditório diferente. A estrutura fantástica. São 570 deputados europeus que precisam ser convencidos, todos votam, têm direito a voto, para eventualmente homologação ou aprovação do acordo entre esses 2 blocos, União Europeia e Mercosul, acordo de livre comércio. Para o Brasil, sendo aprovado isso, nós estamos no céu, principalmente para o Paraná, que é grande produtor, sobretudo de commodities, né, produtos agrícolas, que são exportados lá para a Europa. E tínhamos dificuldades, você veja que são 20 anos de discussão acerca deste acordo. E agora nós saímos de lá muito esperançosos. A cada reunião realizada, a gente viu que a possibilidade de se assinar esse acordo é muito concreta. Tivemos reuniões com partidos políticos lá, os verdes, tivemos reuniões com eles, reunião com deputado de um determinado segmento, o deputado de relações exteriores, o outro de um país ou de outro. Hoje tem uma forte resistência da Polônia. Não me pergunte por quê. E soube que o fiel da balança é a Itália, que era contra, e a tendência hoje é serem favoráveis a este acordo de livre comércio União Europeia, Mercosul. Então, estamos animados com essa possibilidade. Até um deputado muito atuante dos principais líderes lá do Parlamento da União Europeia nos deu até prazo. Ele acha que esse ano ainda, no final desse segundo semestre que se inicia, deve ser aprovado esse acordo. Chutou até o número, acho que 400 votos, né? Então a gente está muito animado e a gente sente, conversando com... Foram 3 dias intensos, de reunião o dia inteiro nos parlamentos, diferentes reuniões, que a possibilidade hoje deste acordo se dá muito por conta dessa política maluca, tarifária do Trump, que arrumou confusão com o mundo inteiro, teve que voltar atrás em algumas situações, e o crescimento vertiginoso da China, onde a União Europeia, dentro desse cenário, perdeu muita força. Então, hoje eles veem uma possibilidade de fortalecimento com a união desses 2 blocos, né, um acordo multilateral, a União Europeia e os países que compõem o Mercosul, notadamente a força do Brasil dentro dessa perspectiva. Certo. Deputado, o senhor esteve recentemente em Paranaguá, onde se reuniu com o prefeito Adriano Ramos. O senhor podia falar um pouquinho a respeito desse encontro, do que foi tratado, se progredimos em alguma questão tratada nesse encontro? Você sabe, Diana, que eu tenho um grande carinho pelo litoral. Na minha primeira campanha vitoriosa ao governo, em 2010, eu disse que se fosse eleito governador ia mudar a realidade do nosso litoral. Tem grandes potencialidades e não eram devidamente exploradas. Que o litoral até então era só lembrado em época de temporada, onde é uma
razoável estrutura para bem receber os veranistas, os visitantes, os turistas, e depois esqueciam do litoral. Eu dizia que o litoral tinha que ser lembrado ao longo dos 12 meses do ano. Lá moram famílias que merecem o respeito do governo do estado. E nós fizemos, sim, tenho orgulho disso, grandes obras no litoral do Paraná. Está lá, Paranaguá, me lembro assim rapidamente, a revitalização uma das principais avenidas, a Bento Rocha, o viaduto da Ayrton Senna. Nós fizemos uma grande gestão no Porto de Paranaguá, que foi modelo para o resto do Brasil. Não tinha dragagem no porto. Os grandes navios saíam com meia carga, porque não tinha calado. Fizemos todas as dragagens, né, nas bacias de evolução, ali nos berços de atracação, e hoje os navios saem lotados. Até hoje, o Porto de Paranaguá tem batido recordes sucessivos na movimentação de cargas. Os shiploaders que carregam os navios eram da década de 70, lentos e obsoletos. Modernizamos todos no nosso governo. Quem não se lembra das longas filas de caminhões para desembarcar no porto? Histórica. Passava de Curitiba, mais de 100 quilômetros. Regularizamos já nos primeiros anos do nosso governo e até hoje. Tudo organizado, com agenda, tudo certinho, para evitar toda aquela confusão dessas filas quilométricas que aconteciam lá. A revitalização do centro, o aquário, fiz lá a titulação de imóveis em 2 comunidades enormes, são mais de 700 títulos de propriedade. Se eu não me engano, uma das comunidades é o Jacarandá, salvo engano, esqueci o nome do outro bairro. Então fizemos grandes obras ali, Cerveja Martins, o saneamento de todo o litoral, considerado das praias mais limpas do Brasil. Não é só para o veranista, é importante também, mas para as pessoas que moram lá. Demonstra o respeito do Estado. Saneamento é saúde. Técnicos sempre falam que cada R$1 investido em saneamento se economiza outros 3 ou 4 em saúde pública. Fizemos grandes campanhas lá de combate à dengue, né? O Paranaguá, sobretudo, teve problemas com relação a isso. Investimentos em educação, infraestrutura urbana. Fiz o IML em Paranaguá. Enfim, poderia falar de todos os municípios lá. As obras foram enormes em todos os municípios. Então, por conta disso, eu tive a possibilidade de uma visita ao prefeito de Paranaguá, levado por alguns amigos, me coloquei à disposição dele, que eu possa ajudar o município hoje como deputado federal. E ele se mostrou muito sensível a isso e querendo estabelecer uma parceria, pedindo ajuda, né? O que eu puder fazer por Paranaguá, obviamente que eu faço. E um dos pedidos que ele fez é em relação à questão da violência às mulheres. Tanto é que já conversamos aqui na Secretaria de Segurança Pública, inclusive o secretário trabalhou no meu governo, trabalhou próximo de mim, o Coronel Hudson, e já prontamente estão lá inseridos no programa do governo, programa de proteção à mulher ou algo parecido, já para ajudar nessa primeira preocupação de Paranaguá que me foi trazida pelo prefeito Adriano. E me coloquei à disposição em todas as demais áreas que eu puder auxiliar Paranaguá. Certo, deputado, nosso tempo acabou, mas eu vou agradecer mais uma vez. Muito obrigada por ter cedido esse espaço na sua agenda para a gente. Eu que agradeço, Diana, mais uma vez, a gentileza da TVCI e nos oferecer essa oportunidade de conversar com os nossos amigos, sobretudo do litoral. Tá certo. A gente conversou com o deputado federal Beto Richa, do PSDB Paraná.